Bom, vou começar meu devocional, vamos ver a palavra de Deus, o que ele tem aqui Ei, para rapaz, nós. deixa isso pra lá. Deus não vai falar com você, não. É coisa da sua cabeça isso daí. Larga disso, vai dormir, vai descansar, vai ficar lendo Bíblia. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, meus irmãos, mais um vídeo começando, mais uma semana começando, uma semana abençoada. Eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque dessa forma o YouTube irá recomendar os nossos vídeos. Toda semana, toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui no nosso canal. No último vídeo nós falamos sobre um assunto muito legal, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, falando sobre o arrebatamento da igreja. E para esse grande evento, Deus tem uma instrução para a nossa vida que é manter irrepreensível o nosso espírito, alma e corpo. Sempre que nós estudamos sobre esse assunto, é interessante que nós não estudemos por partes separadas. Estudar o espírito, a alma ou o corpo de forma alienada uma das outras. É interessante que, nesse estudo, uma parte esteja ligada com a outra parte. Deus, ele iniciou a obra da salvação no nosso espírito. Ele salvou o espírito humano e deixou tudo preparado para a nossa alma e para o nosso corpo também ser salvo. E quando nós falamos sobre o Espírito, em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, Deus ele fez uma promessa para o homem, dizendo que ele tiraria o coração de pedra que o homem tinha e colocaria um coração de carne. Essa promessa, ela se torna real a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Nós literalmente, no reino do Espírito, nos tornamos bebês espirituais. Nos tornamos como crianças recém-nascidas, puro, limpo, sem pecado nenhum no Espírito. E uma vez em que Deus nos recriou no Espírito, é necessário que nós mantenhamos o nosso espírito alimentado pela palavra de Deus. Nós precisamos manter tão grande salvação que Deus nos concedeu. A parte de Deus já está feita. Agora basta eu e você fazermos a nossa parte, que é em relação à nossa alma e ao nosso corpo. Porém, o nosso espírito não fica de fora nessa explicação. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda difamação e de todo tipo de inveja. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Usando o exemplo do recém-nascido, se nós pegarmos duas crianças gêmeas recém-nascidas e uma nós alimentarmos com o leite materno, dando proteína, dando carboidrato, dando todo o elemento e suplemento necessário para aquela criança, e para outra criança nós pegarmos e alimentarmos com Coca, McDonald's, pizza, pipoca e qualquer outro tipo de besteira. Quando passar uns anos, eu tenho certeza que essa criança que foi mal alimentada, ela com certeza terá muitos problemas no seu corpo, terá muitos problemas por conta dessa má alimentação. Diferente da criança que foi bem alimentada, que com certeza crescerá fortalecida, cheia de energia. E é exatamente pela má alimentação que nós vemos pessoas sofrendo, apanhando do diabo, porque não estão alimentando o seu espírito com a palavra de Deus e desenvolvendo o seu espírito com a palavra de Deus. Inclusive, não é o tempo que vai determinar o seu amadurecimento cristão, mas sim a forma com que você se expõe à palavra e como você pratica a palavra. É isso que vai te amadurecer. É isso que vai fazer com que o seu espírito cresça, se desenvolva e fique pronto para conseguir desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou. Por isso, meu irmão, cultive o seu espírito, cuide bem do seu espírito, alimentando ele com a palavra de Deus, porque é exatamente no seu espírito que Deus vai se relacionar contigo. É no nosso espírito onde Deus fala conosco. É no nosso espírito que nós conseguimos nos relacionar com o Espírito de Deus. E é exatamente aqui onde entra a confusão de muitas pessoas, achando que o nosso espírito é a mesma coisa que alma. Mas não, são coisas totalmente diferentes. E a única pessoa que tem o poder de discernir e separar espírito e alma é a palavra de Deus. É o próprio Deus que consegue dividir espírito e alma. Veja em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, porque a palavra
é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e ela consegue penetrar até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que eu disse, a palavra de Deus ela consegue dividir alma e espírito. E é exatamente através da palavra de Deus que nós conseguimos discernir as coisas que vêm do nosso pensamento e as coisas que realmente vêm de Deus. Quando é Deus falando e quando é simplesmente algo da nossa mente falando alguma coisa. Pensamentos vindo sobre a nossa vida. Setas do inimigo vindo da nossa mente, vindo no nosso pensamento. E é exatamente pela palavra, somente pela palavra, que nós conseguimos discernir o que são pensamentos lançados pelo inimigo e quando é a voz de Deus falando no nosso espírito, falando no nosso coração recriado. E pela palavra nós conseguimos entender exatamente o porquê pensamentos ruins vêm na nossa mente, pensamentos que muitas vezes não estão alinhados com a palavra de Deus. Porque a nossa alma, ela precisa ser trabalhada, a nossa alma precisa ser limpa pela palavra de Deus. Nós precisamos encher os nossos pensamentos de coisas do céu, coisas de cima, pensar nas coisas do alto, aonde Deus está. E a melhor dica sobre isso está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos." Então quem transforma é eu e você. "Mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, do vosso entendimento." Para quê? Para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, porque é exatamente na nossa mente aonde o diabo lança as setas, lança pensamentos ruins, lança palavras ruins para sua vida, e a gente não pode aceitar aquilo. A nossa alma é como se fosse um depósito. O que nós temos depositado? Nós temos depositado a palavra de Deus ou nós temos depositado aquilo que o diabo tem falado para nossa mente? Então a melhor coisa que nós podemos fazer é ser humildes e aceitar a palavra de Deus, porque é somente a palavra que tem esse poder de limpar a nossa mente, tem esse poder de tirar qualquer tipo de pensamento ruim. Veja em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: "Por isso, rejeitando toda a imundícia e toda a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas." E uma vez que nós sabemos qual que é a ferramenta necessária para poder limpar a nossa alma, fica muito fácil nós falarmos do nosso corpo. Com o nosso corpo, só nos resta uma coisa: submetê-lo à palavra de Deus também. O nosso corpo ele não tem que ter poder sobre nós. Quem tem que ter poder sobre as nossas atitudes e decisões é o nosso espírito, que é recriado por Deus. E uma vez que nós temos o nosso espírito recriado, temos a nossa alma transformada pela palavra de Deus, fica muito fácil cuidarmos do nosso corpo, escravizar o nosso corpo. Quem manda é o espírito e não o nosso corpo. Entenda uma coisa: nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Quem manda é o espírito e não o corpo. O corpo é simplesmente uma habitação. Por isso que a gente não tem que entender aquelas desculpas dizendo que mas a minha carne é fraca. É exatamente pela sua carne ser fraca que você tem que dar uma surra na sua carne. O seu espírito, uma vez que ele está forte, fortalecido pela palavra, uma vez que o seu espírito se tornou amadurecido, você está desenvolvendo o seu espírito na palavra de Deus. Fica muito fácil você pegar o seu corpo e dominá-lo, porque a sua carne é fraca, mas o seu espírito é muito forte. O seu espírito com a palavra de Deus se torna forte e capaz de vencer qualquer tipo de tentação. Por isso, meu irmão, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Busque viver a totalidade do Evangelho. Uma vez que você aceitou Jesus, você tem o seu espírito recriado. Você que ainda não aceitou, pode fazer isso. E a partir daí, faça com que a sua alma seja alimentada também pela palavra de Deus. Que nos seus pensamentos só venham coisas de Deus. E o seu corpo, apresente ele como um sacrifício. Sacrifício, ele é dolorido. Ele não é fácil de ser feito. Então sim, o seu corpo deve ser um sacrifício. Ele tem que se sacrificar para dizer não para o pecado. Para que o seu corpo seja um templo
onde Deus irá habitar. Um templo limpo, um templo puro e santo, e você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso, esteja atento aos comandos de Deus. Esteja atento à voz do Espírito. Deus, ele falará contigo através do seu Espírito. É no seu Espírito que você escutará os comandos de Deus. E você só conseguirá saber que é Deus falando no seu Espírito quando você aprender na palavra qual é a boa vontade de Deus, qual é o desejo de Deus. Quando você souber tudo isso, qual o caráter de Deus, você conseguirá discernir quando é a voz de Deus falando no seu espírito. Por isso, mergulhe na palavra de Deus. Ela é poderosa para salvar o nosso espírito, a nossa alma e sacrificar o nosso corpo, para que nós possamos nos manter irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Eu quero que você seja abençoado na prática dessa palavra. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com pessoas que você ama. A gente se vê na semana que vem. Deus abençoe.